Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração bem interessante num texto do Jacques Derrida, O Fim do Livro e o Início da Escrita. Opa, A fonte traz uma ideia assim que vira um pouco o nosso senso comum de ponta cabeça, né? com certeza. E se a escrita, que a gente normalmente pensa como algo secundário à fala, na verdade for mais fundamental. É uma provocação e tanto, porque assim, a tradição filosófica ocidental, né, desde Aristóteles pelo menos, Sim. ela tende a valorizar muito a voz, a foné. Por quê? Porque ela estaria, supostamente, mais perto da alma, do pensamento vivo, da presença. Ah, entendi. A voz como algo mais imediato. Exato. Nesse modelo, a escrita vira só um símbolo de um símbolo, uma representação da fala que representa as ideias. Fica meio distante da origem, sabe? Uma cópia da cópia, quase. Interessante essa hierarquia. E o Derrida, pelo que entendi, ele meio que diagnostica uma crise aí, né? Ele fala numa inflação da palavra-linguagem. Isso, e ele sugere que talvez o conceito de escrita ele precise ser repensado, talvez até expandido. A ponto de englobar o que a gente entende por linguagem? Mas como assim? Escrita englobando a linguagem. Como isso funciona na prática? Então, é aí que a coisa fica mais radical, eu diria. Para ele, escrita não é só letra no papel. Hã? Não. Não. Ele usa o termo grama, que seria o traço, a inscrição de diferença, como algo mais básico, mais fundamental. Grama, traço. Pensa assim, qualquer sistema que funciona por marcas, por distinções, sabe? Notação musical, coreografia, cinema. Uhum. Mas também, e isso é crucial, tipo programação genética na biologia ou os circuitos da cibernética. Nossa, até isso. Tudo isso seria escrita nesse sentido bem amplo dele. Uma arquiescrita, como ele chama, que viria antes da própria distinção entre fala e escrita como a gente conhece. Caramba! Então, essa arca escrita, esse sistema de diferenças, seria a base, a condição para existir tanto a fala quanto a escrita com letras? Exatamente. É uma inversão em tanto, né? Total. E como isso amarra com aquela ideia da escrita ser um significante de um significante, que você mencionou antes? Bem, Derrida argumenta que essa fórmula, escrita como signo da fala, que é signo do pensamento, ela não descreve só uma cópia secundária, um acidente. Ah, não é só um problema de hierarquia. Não só. Na verdade, para ele, isso revela como toda a linguagem sempre funcionou. O significado, aquilo que a gente quer dizer, o conceito, ele nunca foi uma presença pura, sabe? Completa em si mesma. Como assim? Ele sempre funcionou também como um significante, ou seja, sempre remetendo a outros signos numa cadeia que, no fundo, não tem fim. A escrita só deixaria isso mais visível, esse jogo de remetimentos, essa falta de um ponto final de sentido. Hum. Isso me faz pensar. Se o significado nunca está presente de forma pura, sempre apontando para outras coisas, isso bate de frente com a ideia de uma verdade original, um sentido primeiro que a fala supostamente capturaria melhor, né? Bate de frente total. É isso que ele está chamando de logocentrismo. Logocentrismo, o privilégio do logos. Precisamente, o logos entendido como razão, palavra, presença, sentido pleno, como origem e centro de tudo. E o fonocentrismo, a valorização da voz, é uma manifestação direta disso. Faz sentido. Derrida vai mostrando como vários filósofos importantes, tipo Platão, Rousseau, Hegel, eles associaram a fala à vida, à natureza, e a escrita ficou como técnica, artificialidade, algo externo, às vezes até como a morte do sentido vivo. Chega a ter uma boa escrita e uma má escrita para eles? Exatamente. Uma boa escrita seria interna, natural, quase divina, e a má seria essa externa, técnica, humana. Aqui a gente usa todo dia, basicamente. Mas olha, essa lisão parece um pouco contraintuitiva, né? Porque na nossa experiência do dia a dia, conversar, ouvir alguém falar, parece muito mais direto, mais presente do que ler um texto frio. Como a teoria dele lida com essa sensação? Essa pergunta é ótima. Derrida não negaria a experiência subjetiva da presença na fala, entende? O ponto dele é mais, digamos, estrutural. Estrutural. Ele argumenta que essa própria sensação de presença imediata na fala, ela é também um efeito construído dentro desse sistema maior de diferenças, dessa tal arquiescrita.
Ah, então a sensação de presença também é uma construção. Seria um efeito dessa estrutura de traços, de remetimentos, que opera tanto na fala quanto na escrita. Mesmo que a escrita torne isso mais óbvio, mais visível. A aparente presença da fala não seria uma origem absoluta, mas também uma forma de representação dentro desse jogo. Entendi. A estrutura básica por baixo seria a mesma. E como isso tudo se conecta com aquela ideia da morte da civilização do livro, que ele também menciona? É o fim dos livros de papel? Vamos parar de ler? Não, acho que não é bem isso. Não é o fim do livro como objeto físico, necessariamente. É mais o fim do conceito de livro como uma totalidade fechada, sabe? Um lugar onde o sentido estaria todo contido, completo, definido pelo autor ou pelo logos. Ah, o livro como um guardião do sentido único. Isso, essa ideia de livro está muito ligada ao logocentrismo que a gente falou. Então, a morte do livro seria, na verdade, o reconhecimento do texto. Do texto. Não um texto físico, mas o texto como um campo aberto, uma rede de traços, de relações, onde a escrita, naquele sentido amplo, mostra seu jogo constante de diferenças, sem um significado final, sem uma presença plena que segure tudo. A própria ideia de signo, com significante e significado separados, é questionada aí, mostrando suas raízes metafísicas. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, a proposta do Derrida é tirar o foco da fala como origem e olhar para a escrita, mas entendida de um jeito muito mais amplo, né? Como esse sistema fundamental de traços e diferenças que está na base da linguagem e até do pensamento. Exato. É uma reavaliação bem profunda da hierarquia que a gente herdou da filosofia ocidental. Uma inversão radical mesmo. Uma inversão radical. E isso, claro, deixa a gente com uma questão para pensar, né? Uma provocação final. Manda. Se essa escrita, nesse sentido amplo, esse jogo de diferenças que nunca se fecha num sentido último, é tão fundamental assim, será que aquela separação tão clara que a gente costuma fazer entre o conteúdo, o significado, e a forma, o significante, será que ela se sustenta mesmo? Ou será que o próprio sentido é sempre um efeito, algo produzido dentro desse jogo de traços, e não algo que existe antes e independente dele? Fica aí a reflexão pra gente. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.